Oi, 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 pessoal, como é que vocês estão? Finalmente vamos falar sobre um livro que eu estava muito ansiosa para ler esse ano. O lançamento aconteceu há poucos dias. Finalmente, em mãos e lido. Amor sobre Encomenda, da Karina Risse. Quero te lembrar, se inscreva no canal, já dá o joinha nesse vídeo e vamos juntos então falar um pouquinho sobre Amor sobre Encomenda. Finalmente, mais um livro da Karina Risse. E mais uma vez a Karina se superou, me surpreendeu e deixou meu coração super quentinho. Quando ela escreveu Amor sobre Encomenda, ela disse em uma live que ela fez no Instagram dela que ela realmente conversava com a Mel. Ela virava e falava: Mel, o que você quer falar pra mim? E foi uma das personagens que ela mais se envolveu e se entregou de corpo e alma para entender o que a Mel queria falar com ela e o que a Mel queria contar nesse livro. E a Mel contou. E meu Deus, que história foi essa? A gente conhece então a Melissa Gouveia, carinhosamente chamada de Mel, e ela é uma produtora de eventos e ela trabalha numa empresa em que a chefe dela é um saco de pessoa, uma mulher muito arrogante. E quem trabalha com casamentos, com 15 anos, formaturas, eventos sociais e empresariais, sabe que é uma doação total, é uma entrega. Porque as pessoas que trabalham nessa área não têm tempo. Vive no telefone o tempo todo resolvendo problemas, as coisas dão errado em cima da hora e você tem que dar um jeito para resolver. E as pessoas acham que você é uma super heroína. Você vai salvar o dia delas, resolver os problemas dela com muita facilidade, porque você está sendo paga para isso. Tô contando isso porque eu sou cerimonialista, trabalho com isso, então eu entendo. A gente não tem tempo. Eu me senti totalmente representada pela Mel nesse livro. Então a Mel meio que ela perdeu um pouco da vida social por conta dessa correria da vida. E ela namora há um pouco mais de um ano com um rapaz chamado Fred, e o relacionamento deles é muito: vão pra casa comer uma pizza, fica vendo filme, eles não saem pra passear, ele nunca foi conhecer os pais dela, ela não conhece a família dele, então não é aquela coisa mais íntima, porque a Mel não quer se entregar de corpo e alma em um relacionamento. E era esse tipo de relacionamento que ela achava que era o ideal pra vida dela, e porque ela se culpa muito por muitas coisas do passado, e são essas coisas que a gente vai começar a entender aqui nesse livro. O que ela se culpa, qual que é o flagelo que ela carrega dentro do coração, que ela não se abre para um verdadeiro amor, que ela não se abre para ter sentimento com as pessoas, ela é quase um nome-toque, ela não deixa as pessoas entrarem na vida dela e se envolverem, conhecer quem ela é por inteiro, conhecer o seu verdadeiro eu. A gente vai entender um pouquinho, conhecer um pouquinho porque a Mel construiu tantos muros em volta de si mesma. E como que a gente conhece esse lado da Mel? Porque o Nicolas Cassani tenta desvendar esse lado da Mel. Ela tá fazendo um casamento que é o do primo do Nicolas. Eles se conheceram no ensaio da igreja já tem um tempinho, e eles meio que ali brigaram porque ele chegou super bêbado e ela achou isso um absurdo. No ensaio do casamento você é assim? Você vai atrapalhar o meu trabalho. E logo depois de um tempo eles se encontram dentro de um avião e os dois acabam sentando um do lado do outro ali no avião. Do avião, acabou que os dois acabaram no mesmo quarto de hotel por uma confusão do hotel. A vida deles começou a ser sempre assim. De repente eles se encontravam em tudo. Tudo que ela queria fazer, ele queria fazer e opa! Só tinha uma opção e eles tinham que dividir aquela opção. E ela viu numa situação em que ela precisava mudar para um lugar, ele precisava, só tinha uma opção como sempre, e eles tiveram então que dividir um apartamento. E nisso tudo, a Melissa, ela tá querendo muito um contrato de casamento que para ela é muito importante. E esse contrato é de uma famosa, né, conhecida como Camila Bueno, e ela consegue esse contrato do casamento com a Camila Bueno. O namorado da Melissa, na verdade, não tá com ela é uma amante, ele já tem uma outra namorada, acabou de pedir essa outra namorada em casamento, e essa namorada é a Camila, na qual é noiva da Melissa. Imagina esse imbróglio, essa bagunça. A Melissa, quando descobre que o Fred tá noivo de outra, ela é amante, quando ela descobre, liga os pontos que a Camila, que é a noiva, que é a noiva do cara, e meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Porque se ela não fizer o casamento da Camila, ela vai ser mandada embora da empresa. E tem muito mais coisa por trás, sabe? Porque ela precisa desse emprego, a mãe dela sofreu um acidente, tem perda de memória recente. Gente, eu lembrei muito da Dory, do Procurando Nemo, com essa questão de perda de memória recente. E o outro era do filme com a Adam Sandler,
como se fosse a primeira vez também, que a garota que ele se apaixona tem perca de memória recente. Toda vez que ela dorme, ela esquece tudo que aconteceu durante o dia. Então, assim, fenomenal. Fiz muitas associações com essas duas personagens, né? Que tem também essa questão de perda de memória recente. Então a Melissa não pode mudar muita coisa na vida dela, no visual, porque a mãe dela não a reconhece. O pai dela perdeu o emprego, então ela banca a mãe, banca o pai, cuida dos dois, da saúde da mãe. Então ela precisa muito desse emprego. Aí ela mudou de apartamento porque ela morava com uma colega. Essa colega tá noiva, vai casar e ela teve que sair para poder deixar a colega viver o início de uma família. A história, ela é muito mais complexa e cheia de detalhes do que a gente imagina. A Melissa, como eu disse, foi muito pensada e estudada pela Karina Risse, porque ela é uma pessoa tão tão você. A gente se sente tão na Melissa. Eu me enxergava na Melissa em muitas situações, não por causa da vida profissional, mas por causa do ser pessoa, do ser humano, com as suas incógnitas, as suas dificuldades, os seus pensamentos, estouros temperamentais. A Melissa é muito humana. O grande diferencial desse livro que eu já me senti representado em outros livros da Karina, mas a representatividade foi muito maior. Ela conseguiu trazer bastante pra realidade a história. O Nicholas é um desavergonhado, namorador, que pega todas, além de ser lindo, maravilhoso. Meu Deus do céu, quero um homem desse pra mim. Mas, como todo bom personagem principal da Karina, ele acaba sentindo aquela fisgadinha ali pela protagonista. E a gente vai ver o desenrolar do romance dos dois no livro. E você tem que ler o livro, porque se eu te contar do quanto o Nicholas Cassani se tornou o meu crush, o quanto eu me apaixonei por ele, o quanto eu falei, meu Deus do céu, se esse homem existisse, só tinha que casar. Tem que ler pra conhecer, porque o Nicholas, ele é um gentleman. Uma coisa que me chamou muita atenção no Amor Sobre Encomenda foi a maturidade na escrita da Karina. É um salto gigante, por exemplo, do Mentira Perfeita, que é um livro anterior a esse, pro Amor Sobre Encomenda. Não é o livro que ela escreveu em sequência. Ela terminou Mentira Perfeita e escreveu Amor Sobre Encomenda. Não, ela escreveu outros. Mas se você pegar e ler a trilogia sequencial, você vai perceber que a maturidade na escrita é fantástica. Ela usou muito mais metáforas nesse livro. Ela soube brincar mais com a nossa imaginação. Foi mais discreta no que tange aos vilões, né, quem seria o vilão da história. Você fica um pouco mais ali pisando em cacos, querendo descobrir, será que é esse, será que não é? Então, houve um disfarce maior de quem seria o vilão nessa história e te leva um pouco a pensar também, a tentar descobrir quem vai ser. A fantasia, né, o conto de fadas ficou meio de lado mesmo, foi bem vida real, bem a vida como ela é, crua e nua, e os problemas que vêm, as pancadas que a gente leva, mas as pessoas que estão à nossa volta nos ajudam a levantar. O legal desse livro é que realmente mostrou, eu não preciso de um conto de fadas para ser feliz. Eu não preciso ser a Bela Adormecida para ganhar um beijo, para acordar e achar um príncipe. Eu não preciso ser a Cinderela para fazer um vestido dos sonhos e deixar um sapatinho de cristal para achar um príncipe. As coisas podem dar certo com a gente vivendo a vida real, mas disposto a lutar pelos nossos sonhos, disposto a buscar os nossos ideais e tomarmos a decisão que é boa para nossa vida, que faz bem para o nosso coração, e não deixar a gente ser levado pelas amarras do destino e direto para o fundo do poço. Esse livro eu li coletivamente com outras meninas, todo mundo amou. Todo mundo gostou, não tem uma que não vai gostar desse livro. Gente, é muito gostoso, é muito envolvente. E eu amei fazer a leitura coletiva com essas meninas. Foi maravilhoso, foi muito especial. A gente conversou bastante, trocamos muitas ideias. Se você gostou dessa história, quer ler Amor Sobre Encomenda, ou se você já leu, me conta, porque é uma história que a gente quer contar, compartilhar, abrir o coração. Então vamos conversar, porque eu também quero saber um pouquinho do que você achou dessa história. Combinado? Tchau, gente!